Sejam bem-vindos. Esse é o nosso trabalho da matéria de técnicas especiais de programação, em que a gente vai apresentar o problema de alocações de horários, ou time tagging, utilizando algoritmos genéticos. Explicando um pouco sobre o problema, nós temos, sempre que inicia um novo período de alguma escola, faculdade, que organizar os horários, né? Em que vai ter as aulas e os horários que os professores também estarão disponíveis para poder realizar essas aulas. É um problema bem comum, né? Esse problema é um problema bem comum. E esse encaixe de horário das aulas, ele tem diversas combinações possíveis. Então ele meio que se torna um problema combinatório, bastante complexo, porque são várias variáveis que têm que ser levadas em consideração. E com isso, o algoritmo genético se apresenta como uma boa abordagem para resolver esse problema. Em que você vai definir o cromossomo, né? Aqui no caso definindo as aulas e as combinações de horários possíveis, e a partir disso você vai procurar a melhor combinação possível para atender esse problema. Aí, explicando um pouco na parte de conceitos, como que esse problema é modelado dentro de um algoritmo genético, normalmente, para a criação de um cromossomo e dos genes no algoritmo genético é utilizada uma cadeia de bits para representar o problema. Só que, nesse caso em específico, não dá para utilizar essa abordagem, devido à modelagem do problema. Então, uma solução seria utilizar tabelas para representar os dados. E como que funcionariam essas tabelas? Você teria as turmas representadas aqui pelas colunas, aí no caso de 1A, 2A e 3A, e os slots, que representariam um intervalo das aulas. Então, você teria que os horários, 7 às 8, 8 às 9, por exemplo. E cada horário de uma turma representaria um bit, então, que seria o gene, né? E esses genes, esse agrupamento de genes em um slot representaria um cromossomo. Aí a ideia do algoritmo seria você gerar várias combinações de horários e, a partir dos critérios estabelecidos, avaliar as melhores combinações. Dessa forma, você conseguiria montar um horário que resolvesse o problema. Aí, para resolver esse problema, de avaliar o que seria uma boa combinação de horário, pode ser utilizado diversos critérios. Aí, no trabalho em questão que a gente utilizou como base, do Simon, de 2013, ele definiu alguns critérios de forma heurística e, a partir de conversas com profissionais da área, professores, pedagogos, juntamente da realização de alguns testes, ele definiu os seguintes critérios, que seriam o professor estar disponível para dar aula no horário, tendo um peso maior, a colisão de professores no mesmo horário, excesso de aulas no mesmo dia, se é um horário que o professor deseja dar aula. Por exemplo, pode acontecer o caso de um professor que tenha que dar 3 aulas na semana, se as aulas estiverem condensadas, do horário começar a ficar muito espalhado. Então, ele ter uma aula por dia, aí ter que se locomover para a escola para dar uma aula. Seria também a parte de excesso de dias. Sim. E a janela de horários, de não ficar horários vagos. No caso, ter uma aula de manhã e outra aula à tarde, da mesma matéria. Aí, esses critérios vão ter pesos, né? E também é definido o tipo. Se é um critério que é de forte impacto no sistema ou se é fraco. Aí, quando é um critério forte, que tem um forte impacto no sistema, o cromossomo já é meio que descartado. E quando é um fraco, ele é levado em consideração, mas não é um fator de eliminação do cromossomo. Aí, utilizando esses critérios,
você consegue aplicar uma fórmula e definir o fitness do algoritmo genético, que seria já a questão da acurácia do cromossomo para resolver o problema. Sim. Aí, utilizando isso, você consegue realizar os cruzamentos e o Edgar vai explicar um pouco agora como que funciona. Nesse trabalho, basicamente, foram utilizados dois tipos de cruzamentos. O cruzamento com um ponto de corte e o cruzamento com 2 pontos de corte. Vale a pena ressaltar que não foi utilizado o cruzamento pegando parte do horário de uma turma. Por exemplo, ele não poderia pegar essa coluna, né, de horários, mais metade dessa coluna de horários aqui, da coluna 2A. Porque isso poderia causar uma incongruência. Então, optou-se por pegar apenas uma coluna de horários. A coluna 1A, por exemplo. Então, aqui, ó, no cruzamento com um ponto de corte, ele vai pegar o primeiro pai, na tabela A aqui. Ele vai pegar a coluna 1A e vai pegar da coluna da tabela 2 aqui, da tabela B, as duas colunas restantes da tabela. Então ficou o filho aqui, o primeiro filho, com a coluna do 1A, que é do pai, do primeiro pai, e as colunas 2A e 3A do segundo pai. Já o cruzamento com 2 pontos de corte, ele pegou a coluna 1A e a 3A do primeiro pai e a coluna 2A do segundo pai para formar o filho. E isso levando em consideração os critérios que o Eric já explicou. Vale a pena ressaltar que se tivessem mais colunas, utilizariam um outro modelo. O modelo com N colunas. Mas não foi utilizado aqui nesse trabalho. Nesse trabalho foi utilizado apenas com um ponto de corte e 2 pontos de corte. E os horários, esses horários de história, redação, inglês, os horários que estão aqui aparecendo nessas tabelas, eles são gerados randomicamente a partir de critérios estabelecidos para a produção inicial, para ocorrer menos erros, né? Então é um critério randômico com padrões default, né? com definições padrões. E o objetivo desses cruzamentos é justamente para que os filhos herdem características do pai mais assertivas, né? Com mais acurácia, melhorando o fitness, né? Para cada geração. E isso é importante para a alocação de horários. Agora o João vai falar um pouco sobre mutação, né? Que é uma outra parte também muito importante. A mutação, né, acontece depois do processo de cruzamento, onde ele já gerou o cromossomo, né, que seria meio que a solução. E é uma etapa que está dando variabilidade na questão genética, né, dos genes. E geralmente, nos problemas em algoritmo genético, como eu trabalho com sequência de bits, alguns métodos de mutação consistem em substituir, né, tá trocando o bit. Só que nesse caso aqui não dá para fazer isso, porque já tem inconsistências. Né? Por exemplo, aqui, nessa parte da tabela aqui, se eu substituísse a disciplina português por geografia ou qualquer outra, já tem uma inconsistência, porque o número de disciplinas de português não ia atender, né, a questão da carga horária do semestre e tal. E aí, por conta disso, existem algumas outras soluções, e aqui a gente selecionou 2 delas, a mutação trocando encontro e a mutação trocando slot. Aí, aqui na mutação trocando encontro, uma turma seria selecionada, né, dentre as 3 turmas, e depois disso, 2 aulas, e essas aulas seriam trocadas uma pela outra. Aí aqui teria o exemplo, né? Redação por geografia. E a outra seria selecionando primeiro um slot, né, que seria como se fosse um horário, e 2 slots, e depois as aulas nesses slots aqui seriam trocadas, né, aleatoriamente. Aí lembrando que a questão da mutação ela tem uma taxa, né, que ela é gerada um valor aleatoriamente, e esse valor
abaixo dessa taxa que é definida, aí ocorre a mutação, seguindo um dos métodos aqui. Entendi. Então. Aí, Não, pode falar. só para completar aí, a parte da mutação ela é muito importante para aumentar a variabilidade genética. Entendi. Além do cruzamento, né? Isso. Como já tem os critérios ali de avaliação, dependendo se for realizar o cruzamento, pode ser que os dados comecem a ter uma tendência, né? Você vai ali realizar a seleção e tal, e os dados vão tender para certo resultado. Entendi. Aí, tendo a mutação, tendo essa variação, você consegue chegar em outros possíveis resultados que talvez atendam até melhor do que esse resultado que já está tendendo, né, Entendi. o cruzamento. A ideia do mínimo local, máximo local. Isso. É justamente para ter mais diversidade, né? Exato. Entendi.